Aleluia. Feche seus olhos, querido. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito aqui no nosso meio. Te agradeço e te louvo, Pai, porque o Senhor esconde tesouros nas quais a glória do rei é encobrir, mas a do faminto é descobrir, desvendar esses tesouros. Existe um tesouro escondido aqui, que é um tesouro, Senhor Deus, da tua presença, do teu amor, do teu coração. Quando o Senhor olha todas essas injustiças, o Senhor espera um povo que vai fazer diferença, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria que você abrisse comigo no livro de Daniel, capítulo 9. Essa manhã eu vou falar com você sobre intercessão, batalha espiritual e adoração. Vamos ter um tempo de oração, mas na verdade o Espírito Santo ele quer que nós possamos aprender um pouco mais sobre isso. Daniel, no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 1 diz: no primeiro ano de Dario, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, do seu reinado, eu, Daniel, eu entendi. Fala comigo, eu entendi. Sabe qual é a maior dificuldade que Deus tem conosco? Que a gente possa entender realmente quem nós somos em Deus. Às vezes nós passamos anos e anos e anos e anos da nossa vida girando em círculos, porque a gente não sabe o que Deus tem para nós, né? Eu falei sobre isso aqui, sobre a vontade de Deus. A gente tem que ficar procurando a vontade de Deus. Ela vem naturalmente com uma pessoa que tem obediência a Ele, certo? Mas eu quero que você entenda que quando você caminha no Senhor, Ele traz o que? Revelações dos céus para nós. Ele faz isso. Você está andando com Ele, de repente, você dá de cara com uma grande revelação de Deus para nós. E Daniel, ele estava caminhando com Deus, em intimidade com Deus. O propósito dele é: Deus, eu quero fazer a tua vontade. Não, ele estava andando com Deus, quando de repente veio sobre ele o que? Um entendimento. O que é esse entendimento? Algo apareceu para ele, uma visão veio, caiu sobre um entendimento de uma realidade. Eu posso falar cosmovisão? Sim, a cosmovisão dele mudou. A visão que ele estava tendo daquela mesma realidade, que não havia mudado ainda, mas mudou. Queridos, quem muda um país, quem muda uma pessoa, preste atenção, são homens. Deus não precisa de muitas pessoas. Deus precisa de pessoas que conhecem e entendem o coração dele. E essas pessoas se movem no poder dele. E se movendo no poder dele, Deus pode manifestar algo sobrenatural sobre uma geração. Todos os grandes avivamentos, Deus começou com poucas pessoas que entenderam que o tempo era chegado. Por isso que eu creio: Deus, se o Senhor quer me usar, quer usar outro, para mim não importa quem Deus vai usar. O que importa é que o tempo que Deus quer é diferente. Então Daniel estava caminhando com Deus, de repente ele entendeu. Ele estava estudando a palavra, ele estava caminhando, ele entendeu por onde? Olha o texto. Entendeu por quê? Pelas escrituras. Quanto tempo você passa estudando a palavra de Deus? Quanto tempo você passa lendo a palavra? Essa é uma primeira pergunta, porque nós vivemos, desculpa, eu quero falar pela internet, nós vivemos uma geração analfabeta de Bíblia. Vivemos uma geração que não sabe ler a Bíblia. Vivemos uma geração que até para ler tem que ouvir, mas não sabe ler. Uma geração analfabeta de Bíblia, uma geração sem fundamentos, uma geração que Deus não pode colocar em um outro nível. Por quê? Porque é analfabeta. Como é que você pode botar uma pessoa analfabeta numa universidade? Vivemos uma geração analfabeta de Bíblia. Primeira coisa que Deus quer restaurar em você é a sua leitura pela palavra. Deus precisa, caso contrário, você não vai entender algumas coisas que Deus quer fazer. Você vai ser muito limitado no seu perímetro de ação, que Deus não pode usar você. Tá? Então, primeira coisa, Deus quer restaurar o que? O amor pela palavra. Que você saia dessa escola comendo a palavra de Deus. Ao invés de você ficar perdendo tempo em fazer outras coisas, aproveite o seu tempo aqui na glória de Deus, lendo a palavra, né?
Você tem um livro para ler, todos já devem ter acabado o livro, né? Com certeza. Quase. O restante você pode ler o quê? A palavra para palavra. Quantos capítulos da Bíblia? Quantas pessoas já leram a Bíblia? Eu não vou levantar, não vou pedir para você levantar, mas quantas pessoas já leram a Bíblia toda? Aí nós queremos a glória de Deus. Senhor, eu quero a presença, eu quero ser sacudido, eu quero ser como aquele homem, quero ser como aquela mulher, eu quero fazer, mas você não está preparado, meu irmão. Você não está preparado. Na hora que vier uma doutrina fora da palavra de Deus, você não sabe reagir, você não tem estrutura, você está desestruturado. Então a primeira palavra que eu tenho para você, que Daniel entendeu pelas Escrituras, porque ele era fiel à leitura das Escrituras. Deus só pode fazer algo grande se você tiver uma fé grande e um empenho grande. Se você não ler a palavra de Deus, se você for simplesmente ler uma meditação de 5 minutos e sair, não espere que Deus vai contar com você. Não se preocupe o que você vai fazer. Você tem que estar preparado para Ele. Opa, Ele está preparado, Ele te pega aqui. Então anote no seu caderno, é tempo de ler as Escrituras. É tempo de estudar as Escrituras. É tempo de ter um plano de ação. É tempo de falar, esse ano de 2014 eu vou ler a Bíblia toda. Coloque esse propósito na sua vida. Esse ano de 2014 eu não vou ser analfabeto de Bíblia. Eu estava comentando sobre o Brasil, é um povo que gosta muito de música. Nós gostamos de muita música, mas gostamos de muito pouca leitura. Somos analfabetos, não gostamos de ler um bom livro. Mas isso é imprescindível para o que Deus quer fazer. Então, essa manhã eu estou ensinando para você como ser um intercessor. Como ser uma pessoa na qual Deus pode contar com você. Primeira coisa, Deus falou aqui. Eu entendi, ele teve uma revelação e ele caminhou com Deus, e não apenas isso, ele estudou as Escrituras. Segundo lugar, diz, ele entendeu pelo livro que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de se cumprir as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. Vamos fazer um parêntese em Daniel 9, vamos para segundo livro de Crônicas, capítulo 28. Eu quero fazer um parêntese aqui. Segunda Crônicas, capítulo 28. Fala sobre um homem chamado Acás, que foi considerado um dos piores reis de Israel. Acás não apenas blasfemou contra as coisas de Deus, mas Acás, ele tocou nos utensílios, vendeu os utensílios da casa do Senhor, tirou tudo da casa do Senhor, e não apenas isso, ele deu seus próprios filhos para Belial, ou em outras palavras, ele sacrificou a sua herança para outros deuses. Terrível. Versículo 3 do capítulo 28 de 2 Crônicas. Queimou o incenso no vale de Inom, queimou seus filhos no fogo. Você já pode imaginar você pegar o seu próprio filho e jogar no fogo para receber algo de um Deus estranho? Você pode imaginar, tio? Isso é a tamanha perversidade desse homem. Tamanho nível de perversidade. Esse homem foi rei em Israel. Referência. Aí vem o seu filho, capítulo 29, versículo 1. Capítulo 29, versículo 1. Diz assim: Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. Ele era filho de Acás. Imagina que o seu pai era esse nível. Você conseguiu sobreviver porque os seus irmãos, muitos deles morreram, mas um deles não morreu e se tornou rei, Ezequias. Imagina qual a referência de paternidade que esse homem tinha, a pior possível. Qual a referência de liderança, a pior possível. Eu não sei qual a referência de paternidade que você teve, desculpa, qual a referência de liderança que você teve, mas com certeza não foi pior do que Ezequias teve, porque ninguém aqui, seu pai ou pastor ou líder, matou seu próprio filho para outro Deus. Ezequias teve esse nível de referência.
Modelo de autoridade. Fala comigo, modelo de autoridade. Para que você entenda o que significa esse modelo de autoridade, você precisa entender que a sua vida é um reflexo dos seus modelos de autoridade. Você faz o que você viu o seu pai fazendo. Essa é a verdade. Por isso o papel importante do pai na vida de um homem, de um filho, de uma filha. Porque o pai, ele molda o quê? Os seus princípios e os seus valores na vida de um filho. Todos entenderam? Então eu não sei como foi seu pai na carne, natural, com você. Não sei se ele foi bom, foi ruim. Muitos tiveram bons pais, mas outros não tiveram bons pais. Então quando você se lembra de Deus, de referência, de modelos de autoridade, você não se lembra muito bem. Você lembra, puxa, você fica com aquela interrogação na sua cabeça. A mesma coisa, pastores. Você talvez teve pastores que não foram muito bons com você, traíram você, ou talvez não foram tão pais com você, agiram de uma forma muito dura, áspera, não refletindo o amor de Deus, não refletindo o coração de Deus. Então muitos de nós temos modelos de autoridade de pai distorcidos. Muitos de nós. E quer queira ou não, você carrega isso com você para o ministério. Você carrega isso para dentro do ministério. Ah, não carrego, já perdoei, já esqueci. Não. Carrega sim, sabe por quê? Porque sem modelo de autoridade você não consegue ultrapassar e chegar no coração de Deus. Todos entenderam isso? Ezequias teve o pior modelo de autoridade que um homem podia ter. Um rei mau chamado Acás. Mas a Bíblia diz que ele deu uma reagida. Por quê? Vira para o teu irmão e fala: você pode adotar modelos de autoridade. Você pode adotar referências na sua vida. Ezequias, a Bíblia fala no capítulo 29, versículo 1, que ele reinou 29 anos. Versículo 2. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Davi seu pai. Opa, tem erro na escritura. Um pai dele não era Davi? Não era Acás? Sim ou não? Por que diz que é Davi? Alguém pode me explicar? Ele trocou o seu modelo de autoridade. Escreva no seu caderno: não importa o que meu pai fez, não importa o que meu líder fez, eu vou trocar o meu modelo de autoridade. Você precisa trocar o seu modelo de autoridade. Você precisa reconhecer homens, unção na sua vida, e esses homens e essa unção, ela vai adotar você. E aquilo que você honra, você recebe. Aquilo que você respeita, você terá. Essa unção virá sobre ti. Então, se você não teve referência de homem como pai natural, você não teve líderes de acordo com o coração de Deus, você adote homens e mulheres que sejam referência na sua vida. Eu tenho os meus, já deu para reparar alguns. Algumas pessoas que são referência para mim. E aquilo para mim significa que eu respeito, honro e eu ouço. Não adianta respeitar se você não ouve. Ah, eu tenho Heidi Baker como referência na minha vida. Se ela chegar para mim e falar alguma coisa, eu vou ouvir. Por quê? Não apenas eu a respeito, mas eu também quero ouvi-la. Seus modelos de autoridade não servem nada para você se você não ouve eles. Seus modelos de autoridade são simplesmente ídolos para você. Não são pais. Se você não tem a capacidade de ouvir, parar para receber o que eles pensam de você. O que importa não é o que você pensa de você, mas o que o seu pai espiritual ou o que os seus modelos de autoridade pensam de você. Nós vamos chegar lá na intercessão, mas sem isso você não consegue ouvir o coração de Deus. Sem modelo de autoridade definido você não consegue. A Bíblia diz aqui no capítulo 29, versículo 1, versículo 2, que ele fez aquilo que era reto. Versículo 3, no primeiro ano do seu reinado, ele abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Por quê? Porque você não apenas vai ouvir o que o seu modelo de autoridade fala com você, mas você vai tentar imitá-los. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Todo o aprendizado, anote aí no seu caderno, isso não é
isso não está errado. Todo aprendizado começa pela imitação. Sempre. Você começa imitando uma pessoa. Você já viu uma criança falando? Começa imitando o que a pessoa fala. Eu sou professor de inglês, já não atuo mais há muito tempo. Mas, quando você ensina uma língua para uma pessoa, você tem que ensinar a pessoa a pensar naquela língua. E não traduzir. Quem ensina por tradução é a minha opinião, minha metodologia de ensino. Você ensina a pessoa, ela pode repetir um pouco, mas chega uma hora que ela vai ter que aprender a lidar com o pensamento dela. Portanto, meus queridos, você aprende imitando, mas chega uma hora que você vai ter que pensar. Certo? Primeira coisa que Deus quer então fazer conosco, que você comece a imitar essas pessoas. Então ele fez aquilo que Davi faria. O que seu líder faria nos seus modelos de autoridade? Ele seguiria o que eles pensam. Anote no seu caderno, sobre a minha vida, sobre a sua vida, você precisa ter uma ambição espiritual. E essa ambição espiritual, Senhor, eu quero dar um outro passo. Eu quero ser promovido espiritualmente. Você precisa sonhar com Deus, meu querido. Ele sonhou alto. O que meu pai espiritual faria numa realidade como essa? Não ficaria de braços cruzados, diante das portas do Senhor fechadas. Diante de tanta injustiça, de tanta escravidão, de tanta iniquidade, eu não posso ficar com os braços cruzados. Keith Green disse assim, olha, Jesus morreu de braços abertos, você não pode viver de braços cruzados. O que você tem que fazer na sua vida, diante de tanto é uma realidade. Muitas pessoas só atiram pedra quem não está fazendo nada. A gente recebe muita pedrada. Eu recebo muita pedrada, muita crítica, muita coisa. Porque você está fazendo isso, muita inveja, muito problema. Até o momento que eu já sei quem eu sou, eu não ligo mais. Eu entreguei para o Senhor. Né? Já viu o macaco quando não consegue pegar uma banana, começa a tirar pedra. A mesma coisa. Quando alguém não faz nada, começa a atacar os outros. Quem está fazendo não ataca, faz. Ele fez tudo conforme Davi, seu pai, havia feito. Versículo 4, ele trouxe os sacerdotes e lhe ajuntou na praça oriental. Ouvi-me, levitas, santificai, agora santificai a casa do Senhor. Dos vossos pais, tirai do santuário a imundície. Primeira coisa, para você se tornar um intercessor, você precisa limpar a casa de Deus. Nós estamos num processo durante esses dias de avivamento. O que é avivamento? É mover o povo caindo. Muito mais do que tudo isso, avivamento é arrependimento, é limpar a casa de Deus. Muito mais do que grandes moveres de gente chorando para lá e para cá, isso acontece, mas muito mais significativo do que isso é um sinal de arrependimento. É um sinal de estamos limpando a casa de Deus. Estamos trazendo de volta, sabe o que? Princípios e valores que se perderam ao longo desses anos. Ezequias fez isso. A Bíblia fala que em determinado momento aqui, no final do capítulo 29, deixa eu acelerar, senão não vai dar tempo. Eles trouxeram muitos para sacrificar. Eles trouxeram, versículo 21, 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros, 7 bodes para o sacrifício. Mataram bois, versículo 22. Sacerdotes tomaram sangue e espargiram sobre o altar. Também mataram carneiro, é muita matança, é muito sacrifício. Diga para o teu irmão do teu lado, você quer ser um intercessor? Quanto de sacrifício você vai ofertar para Deus? Você quer ser usado por Deus? Pergunta. Seja aquele que mais sacrifica, que mais trabalha, que mais vai além, que seja uma inspiração para uma geração de fome, de trabalho, de execução. Também eu não aguento ver aquelas pessoas que falam que são adoradoras, mas ficam o tempo todo deitadas no chão e não fazem nada. Eu não aguento aquela pessoa que fala, Senhor, eu critico, eu falo, por que está fazendo congresso, está fazendo conferência? Eu fico pensando, e o que você está fazendo, cara? Eu quero que você fale pela sua vida. Sabe por quê?
O nosso sonho é tocar essa nação, seja o que for. Pode ser conferência, pode ser escola, pode ser qualquer coisa. O nosso sonho é ver essa nação inflamada de volta pelo Senhor. Esse é o nosso sonho. Tem que ter sacrifício. Eu nunca trabalhei tanto nos últimos 30 dias. Nunca trabalhei tanto. De madrugada, aí eu fui fazendo. Por quê? Porque eu sabia que alguém tinha que pagar esse preço. Eu sabia que algumas pessoas tinham que se humilhar. Algumas pessoas tinham que fazer. E eu comecei a trabalhar. O pessoal que trabalha comigo sabe, o tempo todo eu marcando em cima. Verdade ou mentira? Marcando em cima, vai acontecer. Se depender de mim, eu não estou de braços cruzados. Eu vou fazer acontecer e Deus vai me ajudar. E Deus vai me dar força. E as coisas vão acontecer. O favor dele vai começar a acontecer. Nós começamos a tocar em terras desconhecidas, meu irmão. Terras nunca antes alcançadas. É muito fácil para algumas pessoas, mas para nós eram terras desconhecidas algumas coisas que nós tocamos esse ano. E nós começamos a trabalhar, sacrificar, chorar. Deus, o Senhor vai fazer. Já me chamaram de louco, maluco. Não, você vai fazer isso, não tem condição, não dá. E o favor de Deus começou a vir. As conexões espirituais começaram a se juntar. E Deus falou: sacrifica. Porque sabe de uma coisa? Você quer ver um povo sendo tocado por Deus? Seja o primeiro a querer sacrificar. Não espere o outro sacrificar. Sacrifique você primeiro. Seja você o sacrifício vivo de Deus. Seja você a pessoa que diz: eu entendi. Todas as vezes que Deus quer mover algo, Deus não conta com pessoas simplesmente de braços cruzados. Tem que pagar um preço, meu querido. Tem que se pagar um preço. Tem que se arriscar. Sacrifício é também se arriscar. Se eu contar para você o custo de uma conferência dessa, talvez você tenha um infarto fulminante aqui. Eu não vou contar. Por isso que eu fico: Senhor, uma geração que quer ser usada pelo Senhor não consegue acreditar que Deus é fiel para dar uma passagem de avião, de levar para outro lugar. Nós precisamos mudar essa mentalidade, queridos. Fiel aquele que te chamou, fiel aquele que vai fazer, fiel aquele que faz. Se você estiver alinhado com o coração de Deus, tudo que você precisar, Deus será contigo. Se Deus te der um sonho para você ganhar uma nação, Ele vai te dar a nação inteira. Deus me deu um sonho 6 meses atrás. Vamos tocar essa nação. Vamos tocar essa nação. Hoje está vindo gente de tudo quanto é lugar. Faz aberto. Não temos condição, não tem. Se eu tivesse dinheiro, eu faria. Mas por outro lado, eu fico vendo, Deus também faz isso de uma forma para ver quem está disposto a pagar um preço e valorizar o que Deus vai fazer ali. Ele seleciona as pessoas, porque curioso não entra nesses lugares. Curioso não entra. Você tem que pagar. Curioso só entra quem... Você tem que saber o preço que você está pagando. Então Deus usa tudo isso. Sabe para quê? Ele usa para selecionar as pessoas. Porque Ele não precisa de muita gente morna. Ele precisa de poucas pessoas ardendo de Jesus. Se Ele consegue reunir 5.000 pessoas que querem arder por Jesus, nós mudamos a história dessa nação. Sacrifique. Vira para o teu irmão e fala: sacrifício. Trabalhe mais. Seja o mais faminto. Seja aquele que mais sacrifica. Seja aquele que mais se doa. Que mais se envolve. Não tenha medo. Ele será contigo. A Bíblia fala que Ezequias viveu um grande avivamento ali. Nesse avivamento algo sobrenatural aconteceu. Capítulo 29, versículo 24. Os sacerdotes os mataram e seu sangue fizeram expiação do pecado sobre o altar para reconciliar todo Israel. Esse é o objetivo nosso desse avivamento: reconciliação com Ele. Porque o rei tinha ordenado que se fizesse aquele holocausto. Espera aí, agora eu quero ir lá embaixo. Versículo 34. Abra comigo, correndo. 29 e 34.
Eram, porém, os sacerdotes poucos. Uau! Aqueles que estão dispostos a sacrificar são poucos. As pessoas que elas querem receber, sabe o que? O fruto de um trabalho, mas elas não querem pagar o preço. As pessoas querem jogar pedra, mas elas não querem sacrificar. É muito fácil você ir na internet e ficar jogando pedra nos outros. É fácil. Eu quero saber o que você vai sacrificar da sua vida. Isso que eu quero saber, a sua vida. Isso é fácil. Mas eu quero saber o que você vai sacrificar, meu querido. A Bíblia fala aqui que os sacerdotes eram poucos, sabe por quê? Poucas pessoas estão preparadas na palavra, falei antes, conhecem a Bíblia, conhecem os princípios da palavra, se movem na palavra. Poucas pessoas leem a Bíblia suficiente para terem fundamentos na qual pode usá-las para reconciliar com o Pai. Poucas pessoas, quando têm, não querem pagar o preço, querem viver de braços cruzados esperando um dia o avivamento virá. O avivamento não vem assim. O maior desejo de Deus é trazer um avivamento para o povo. Ou você acha que Deus está lá em cima satisfeito com o povo? Quem traz o avivamento são as pessoas famintas. Quem traz o avivamento são essas pessoas que ardem. E Deus não resiste um povo apaixonado por Ele e fala: eu vou abençoar essas pessoas que queimam por mim. Não é o contrário. Nós ficamos pensando, o dia que o avivamento vier, eu me envolvo. Você nunca vai se envolver com nada, porque você não está preparado para sacrificar. Você não está preparado para se doar. Você não está preparado para se entregar. Você só quer os frutos. Ah, mas isso então não é a vontade de Deus. É a vontade de Deus, sim. Que pai não quer o filho ardendo por ele? Que pai não quer o filho queimando de paixão por ele? Que pai não quer pessoas deixar o pecado? Deixa eu te falar uma coisa, e é a grande verdade: quem não arde de paixão por Jesus, arde de paixão pelo pecado. Quem não arde de paixão por Jesus, não consegue se libertar do seu pecado de uma forma ou de outra, arde de paixão pelo pecado. Não tem meio termo, é o que Jesus colocou. Não tem meio termo. Você tem que me amar de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Se você não arde de paixão por Jesus, você não arde. Você arde de paixão pelo pecado. Alguma coisa te atrai mais do que Ele. Muito sacrifício. A Bíblia fala que muito sacrifício, mas poucos queriam ser sacerdotes. Poucos queriam ser os sacerdotes. Vivemos numa geração assim. Querem as plataformas, querem os microfones, mas não querem os sacrifícios. Quantas pessoas estão ligando para o escritório? Lá que vai acontecer o show de fulano de tal. Falando, não, lá não vai ter show de ninguém, cara. Lá não vai ter show. Não, a gente fala, o escritório está orientado por mim. Não vai ter show, você não vá. Você está proibido de ir se você estiver esperando um show. Não vá, não apareça lá, fuja de lá. Fuja desse lugar, porque não vai acontecer nada disso. Muito pelo contrário, nós vamos bater em cima disso. Então, se você está esperando um artista, eu estou querendo os avivalistas. Pode aplaudir mais forte a ele. Ele é digno. A Bíblia diz aqui no capítulo 34, abra comigo, versículo 29, capítulo 29, versículo 34. Os sacerdotes eram poucos, mas os irmãos levitas foram ajudar. A levita aparece, todo mundo quer aparecer. Mas a grande questão é quando o levita se torna um sacrifício. A Bíblia fala que os sacerdotes eram poucos, mas os levitas foram lá para sacrificar. Vira para o teu irmão e fala assim: quando um levita entende o seu papel sacerdotal, o avivamento vem. Porque muitos levitas só querem o quê? A superficialidade. Mas aqui o avivamento aconteceu em Ezequias quando
os sacerdotes eram poucos, mas os irmãos dos levitas estão aí. O que eles fizeram? Eles reconheceram a necessidade. Falaram: nós não vamos ficar só aparecendo nas nossas atividades espirituais, nós vamos sacrificar. Vira para o teu irmão assim: o avivamento acontece quando as pessoas descem da plataforma e começam a sacrificar. O avivamento acontece quando as pessoas querem parar de aparecer e começam a sacrificar. O avivamento acontece quando as pessoas param de colocar a expectativa em homens e começam a sacrificar. O avivamento acontece quando os sacerdotes são ajudados pelos levitas. A glória de Deus veio. Capítulo seguinte, Ezequias celebrou a Páscoa. O que é Páscoa? Páscoa significa transição de um novo tempo, reconhecimento do que Deus fez por nós e um marco. Queridos, tem que ter os Ezequias nessa geração. Esses homens que não estão olhando com o seu coração humano, mas são os primeiros a sacrificar, os primeiros que querem ir. E ele mandou uma notícia no capítulo 30 e disse: olha, vá de cidade em cidade convidando, convide as pessoas, porque nós vamos celebrar a Páscoa, mas eu quero que você vá de cidade em cidade convidando. Naquela época Deus usou esses mensageiros. Fala comigo: mensageiros. Hoje Deus usa os MSN, usa os Facebooks, usa a internet. Mas você também pode ser um mensageiro, anunciando aquilo que Deus vai fazer. Eles foram de cidade em cidade anunciando: olha, Deus vai fazer, Ele vai fazer. Sabe o que aconteceu? Naquele momento ali, a Bíblia fala que Senaqueribe, o rei da Síria, se levantou contra Ezequias. E a Bíblia diz algo tremendo, que quando um homem está disposto a fazer a vontade de Deus, os inimigos ficam com ciúmes e tentam matá-lo, acabar com ele. E a coisa foi tão terrível, no capítulo 32, abra comigo. Fugi completamente do que eu ia falar, mas glória a Deus, eu estou falando o que Deus está mandando eu falar. Depois eu dou sequência. Capítulo 32, a Bíblia fala que Senaqueribe tentou atacar. Ele se acampou-se nas cidades fortificadas e queria se apoderar delas, porque o inimigo não aguenta quando os sacerdotes sacrificam. Satanás não aguenta quando um povo se reúne com as motivações corretas. Não aguenta. E ele começou a fazer algo que eu creio que muitos de nós fazemos. Sabe o que é? Começou a ameaçar. Mandou cartas. Da mesma forma, preste atenção, que Ezequias usou aqueles homens para mandar mensageiros para cidades do interior, convidando elas para a Páscoa. Senaqueribe também tinha os seus mensageiros, tentando o quê? Ameaçar e intimidar Ezequias. Que tipo de mensageiro você quer ser? Um mensageiro que vai levar a mensagem, que vai vir um avivamento, ou um mensageiro que vai intimidar os homens de Deus? Que tipo de mensageiro você vai ser? Você tem uma escolha hoje. Ou você vai arder de paixão por Jesus, ou você vai arder de paixão pelo pecado. E a mensagem é essa, querido. Não tem jeito de você misturar. Não tem como você ser morno ou frio. Você sabe por quê que em Apocalipse 3 fala sobre isso? Deixa eu te explicar por quê. A Bíblia conta, a história diz que existiam duas cidades ali. E uma dessas cidades existia perto, Laodiceia, né? Uma dessas cidades tinha, sabe o que? Como? Uma fonte. Mas essa fonte era fontes termais. Na época do inverno, as pessoas iam até lá. E quando elas chegavam lá, elas se aqueciam nessas fontes termais. E elas tinham fontes termais quentes. E a outra cidade, que também distava uns 50 quilômetros, ela tinha um lugar, um rio com águas cristalinas e muito gelada, água fresca, que na época do verão, muito quente, essas fontes eram geladas, as pessoas iam para lá se banhar, tentando se refrescar do calor. Então uma era uma fonte na qual tinha águas termais quentes na época do inverno, uma outra, uma fonte de águas geladas na época do verão. É Laodiceia, né?
E aí Laodiceia chegou, o que fez? Eu não tenho fonte própria. O que eu vou fazer? Eu vou construir condutores dessa fonte e condutores da outra fonte, e vou misturá-las e vou fazer a minha própria fonte. Isso os historiadores que dizem que aconteceu. Então quando Jesus diz assim, olha, era melhor você ser quente ou frio do que você ser morno. Jesus estava dizendo assim, é melhor você ter fonte própria. Se você não tiver fonte própria, você jamais será do meu agrado. Abra comigo lá, vamos lá correndo. Diz assim, ó, Apocalipse capítulo 3, versículo 14, diz à igreja que está em Laodiceia, a testemunha fiel e verdadeira do princípio: conheço as tuas obras, que nem és frio ou quente. Quem deras fosse frio ou quente. É por isso que Laodiceia construiu essa fonte artificial. E porque és morno, não és frio nem quente, eu vou vomitar-te da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareças a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírios para que veja. Eu repreendo e castigo todos quantos amo, pois se zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele cearei comigo. Ao que vencer, considerei que se assente comigo. Você entendeu agora o contexto, quando fala sobre morno? Que na verdade Laodiceia era uma superficialidade, era algo fantasioso, não era real. Quantos sacerdotes hoje têm fontes artificiais? Quantos ministros hoje não têm fonte própria? São fontes misturadas, do quente de um ou do frio de outro. Ele não está repreendendo o frio, porque o frio, a água gelada na época do verão é maravilhoso. Ele não está repreendendo a água quente, porque na época do inverno ela é benéfica. Mas ele repreenda, eu repreendo essa fonte misturada, artificial. Eu repreendo essas pessoas que passam e pensam e dão uma impressão, mas não tem fonte própria. São essas que são consideradas mornas, e eu vou vomitar, porque no dia que eu vou, cadê a sua fonte? Não, a minha fonte vem dali e vem daqui, mas não vem de mim. Coloca a mão no seu ventre assim, e fala assim, eu quero que uma fonte jorre de mim. Eu quero ter uma fonte própria. Você está entendendo? Você tem que ter uma fonte própria. Você pode ter o pai espiritual, você pode ter uma fonte maravilhosa, mas você tem que ter fonte própria. Voltando ao texto de Ezequias, eles guardaram as suas fontes, eles começaram a ser ameaçados no capítulo 32 de 2 Crônicas. 2 Crônicas capítulo 32 diz assim, que Senaqueribe veio e tentou assolar. E olha o que aconteceu. Vendo, pois, Ezequias que Senaqueribe vinha, estava resolvido contra Jerusalém. Teve conselhos com seus príncipes. Olha o que eles fizeram. Agora você vai entender a minha mensagem. Eles guardaram as suas fontes. Tudo tem a ver com fonte. Tudo tem a ver com fonte. Água representa vida. Os inimigos cercaram a cidade. E o que eles fizeram? Guardaram as suas fontes. Porque nenhuma cidade fortificada sobrevive sem água. Virou para o teu irmão e falou, você não sobrevive espiritualmente se você não tiver uma vida própria. Você não sobrevive espiritualmente. Fala para o teu irmão, você não sobrevive espiritualmente por muito tempo se você não tem vida própria, se você não tem fonte própria. E não aquela fonte morna misturada não vale. É fonte própria. Você tem que ter fonte própria, cara. Você tem que ter sacrifício, você tem que ter vida, você tem que ter fonte própria. Vivemos hoje uma geração de artistas pregadores
sem fontes próprias. Eu não preciso falar muita coisa. Primeira coisa então que Ezequias fez, guardou as suas fontes. Versículo 4. E assim muito povo se ajuntou e tapou as suas fontes, como também o ribeiro que se estendia por meio da terra, dizendo: porque viriam os reis da Síria e achariam tantas águas. Versículo 5, ele se animou. Quando você guarda as suas fontes, e você sabe quem sustenta você, nada vai poder te abalar. Aí você canta: não importa o que vier, haja o que houver, tu és o meu Deus. Você não precisa de mais nada. Quando Deus é a tua fonte, quando você sacrifica, quando você entende a sua paternidade, quem você é em Cristo, a sua vida em Deus, você não precisa de mais nada. Você não precisa de elogios dos homens, você não precisa que as pessoas te coloquem em evidência, porque os levitas, eles serão os primeiros que vão sacrificar junto com os sacerdotes. Fonte própria. Vira para o teu irmão: fonte própria. Vivemos uma época de pessoas sem fontes. Agora você vai entender o que significa Laodiceia. Vivemos uma geração que não sabe guardar as suas fontes. Vivemos uma geração que imita, copia, é superficial. Versículo 7: esforçai-vos, tende bom ânimo, não temais, não vos espanteis por causa do rei da Síria. Não importa o que o futuro vem para você, o que importa é se você guarda as fontes do seu coração. O que importa é se você é apaixonado por Jesus. O que importa é se você sacrifica. O que importa é se ele queima e você queima por ele. Com ele está o braço da carne. Nem por causa de toda a multidão que está por ele, porque há um maior conosco, que é com ele. E com ele está o braço da carne, mas conosco o nosso Deus. Fala que o nosso Deus. Levanta a tua mão e canta assim: mostra a tua glória, Senhor. Só essa frase: mostra a tua glória para mim. Deus bendito, grande eu sou. Mostra a tua glória para mim, Jesus. Mostra a tua glória para mim. Deus bendito, grande eu sou. Para sempre te adorarei. Para sempre te adorarei, para sempre te exaltarei. Haja o que houver, venha o que vier, tu és meu. O meu Deus, E o povo descansou nas palavras de Ezequias. Quando Deus aparece, você descansa. Quando um povo entende a sua fonte, podem tentar matar você, podem tentar destruir você, mas não vão conseguir acabar a fonte que tem dentro de você. Você não tem a noção de quantas vezes Satanás quis acabar com essa escola. Você não sabe quantas vezes nós somos atacados, chocados, apedrejados, cerrados ao meio. E eu falei: Senhor, a obra é tua, não é minha. E Deus nunca deixou de jorrar sua fonte neste mundo. Mesmo nos anos mais secos, nos anos mais secos do Brasil, que nós vivemos nos últimos anos, nós sempre tivemos uma fonte aqui.
pela graça e pela misericórdia do Senhor. E na verdade a nação foi se secando, 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 secando. A nação foi secando, secando. E a fonte ainda continuou a jorrar aqui. Eu falo isso pela graça e pela misericórdia do Senhor. Todos os anos a gente vinha para cá, a gente vem para cá com aquela expectativa de ser renovado em Deus. Não é verdade? E Deus sempre aparece. Mas esse ano Deus falou: eu não quero que essa fonte fique só aí. Que lindo, que maravilhoso que vocês conseguem manter uma fonte. Mas eu quero que essa fonte comece a jorrar. Eu quero que essa fonte ganhe a cidade toda. Eu falei: Deus, eu não tenho dinheiro, tenho 4 filhos, não tenho sustento, tudo é o Senhor que faz. Não temos uma igreja que sustenta a gente. Tudo que vem é do Senhor, é para Ele. E Deus começou a colocar um sonho no nosso coração, que é maior do que nós. Mas uma coisa Ele falou: eu vou fazer. Eu vou fazer. E Ele está fazendo. E o povo descansou. O povo descansou. Nas palavras de Ezequias. Depois disso, Senaqueribe, rei da Síria, enviou seus servos a Jerusalém. Houveram aqueles mensageiros que foram falar da Páscoa. Agora os mensageiros que foram ameaçar, que foram intimidar. E eles estavam diante de Laques em todas as suas forças. Assim disse Senaqueribe, rei da Síria: quem confiais vós, para que vos deixardes sitiar em Jerusalém? Houve um determinado momento no mês de dezembro que eu vivi esse contexto de vida. Pessoas chegaram para mim e falaram: quem você pensa que você é para você conseguir fechar uma conferência? Pessoas como essa, não vai dar certo. Eu falei assim: eu sei que Deus fez tudo, eu não fiz nada. De Sinop eu encontrei com ele no aeroporto. Eu não liguei para ele convidando ele para lá. Eu o conheci no meio de um aeroporto. E Deus começou a queimar no coração dele, queimou no meu coração. Quando eu fui ver, a única data que ele tinha, a data que eu queria. Tu és o meu Deus, Senhor. Eu só quero encher teu coração de fé que Ele está no controle de todas as coisas. Que Ele quer que essa fonte que você está experimentando, que muitos beberam dessa fonte durante esses anos todos. Muitos beberam dessa fonte durante esses anos todos. O grande problema é que nós vivemos um grande deserto do lado de fora. Às vezes a gente sabe viver numa fonte, mas nós não sabemos viver no deserto, porque precisamos aprender a povoar, precisamos aprender a ser o nosso próprio oásis, a ter o nosso próprio avivamento próprio. Conduzimos a nossa vida nele. E a Bíblia diz assim, queridos: porventura não vos excitais, Ezequias, para que vocês vão morrer de fome e sede. Feche teus olhos por um momento. Senhor, tenho tanta fome. E aí veio essa canção: Senhor, eu tenho tanta fome de Ti. Eu tenho tanta sede de Ti. Faz mais uma vez, Senhor. Senhor, tenho tanta fome de Ti. Temos tanta sede de Ti. Faz mais uma vez, Senhor. Tudo que Satanás quer fazer em nós é tirar nossa fé daquilo que Deus pode fazer. Tentar nos ameaçar, nos amedrontar, que não vai acontecer. Que não vai acontecer. Você vai morrer de fome. Essa geração vai morrer de fome. Essa geração vai morrer de sede. Quem vocês pensam que vocês são? Vocês vão morrer de fome.
Não é esse Ezequias, o mesmo que tirou os altos dos seus altares, dizendo: diante de um único altar vos prostrarei, sobre ele queimareis incenso. Não sabeis vós que eu e meus pais fizemos a todos os povos das terras? Existe um espírito de Jezabel sobre a nossa nação. E esse é o mesmo espírito de Senaqueribe, que traz o espírito de intimidação, dizendo assim: o povo vai continuar com fome, o povo vai continuar com sede. Qual é de todos os deuses daquelas nações? E nossa oração durante esses dias é que o Senhor resgate todos aqueles que um dia já foram tocados por Ele. O Senhor resgate as fontes daqueles que um dia tiveram fontes, mas que eles entulharam seus próprios poços, por causa da fama, por causa do dinheiro, por causa da projeção, da sua reputação. Ministros de Deus, muitos deles colocaram entulhos nas suas próprias fontes. Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem vos dê crédito. Crédito é fé. Crédito é fé, constância, acreditar. Não acredite. Durante essa semana, Satanás vai tentar ameaçar, porque ele fez comigo, vai fazer com você. Que você não acredite que nada sobrenatural vai acontecer, que a nação não vai ser mudada, mas Deus vai tocar nessa nação. Deus vai tocar nessa nação como nunca tocou antes. Que seja a única vez que nós façamos isso, mas que seja de uma só vez. Faz mais uma vez, Senhor. Essa é a nossa fonte, é o nosso sonho, o nosso desespero que é essa noite. Faz mais uma vez, Senhor. Escreveu cartas para blasfemar do Senhor. Eu não tenho cartas, hoje é e-mail. Se usa vários tipos de informações para atacar as pessoas, para diminuir a fé delas. Deixa eu te falar uma coisa: quando você tem uma fonte própria, nada que vem de fora vai te atacar. Sabe por quê? Você sabe quem tocou em você. Não se preocupe que as pessoas falam de você, falam muita coisa ruim de mim. Não se preocupe que falam de você. Guarda a tua fonte, guarda a sua motivação, guarda a sua sinceridade, guarda teus sacrifícios. Creia, sonhe, e sonhe alto. Não é pecado sonhar alto. Não é pecado, igual o Lingo disse aqui, não é pecado acreditar que Deus pode tocar nessa nação inteira. Se Ele não fizer, é coisa de Deus, mas eu vou acreditar. A minha parte eu quero fazer. Trabalhar, dar tudo que eu tenho por uma visão que Deus queimou no meu coração. Cartas, que tipo de carta, de mensageiro você quer ser? Um mensageiro que vai levar fé ou vai levar medo e intimidação? O mensageiro que leva fé são aqueles que Ezequias requeriu para eles levarem o quê? As mensagens da Páscoa, da transição de um novo tempo, da comemoração, da lembrança. Ele vai fazer de novo. Ou o mensageiro de Satanás? Que tipo de mensageiro você é? Você que está assistindo pela internet. Um mensageiro que leva fé, que leva paz, que leva mudança, que traz as pessoas de volta para a palavra de Deus? Ou você é um mensageiro de medo, de intimidação, de incredulidade? Que tipo de mensageiro você é? Ezequias começou a receber cartas de intimidação. Não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai acontecer. Deus mudou totalmente minha mensagem. Não era nada disso que eu ia pregar, mas é o Espírito Santo que está aqui. Ele escreveu cartas para blasfemar, para intimidar, para trazer medo. Assim como os deuses das nações da terra não livraram o seu Deus. Quantas conferências já aconteceram? Quantas coisas já aconteceram nessa nação? Nada vai acontecer. Eu não sei, mas Deus falou e eu estou com expectativa que Ele vai fazer. Versículo 18 é o que mais me impressiona, porque
Porque versículo 18 diz que eles clamaram em alta voz em judaico. Cara, imagina, botaram um tradutor para falar na língua deles. São aqueles que estão infiltrados no nosso meio. Talvez seja um de nós. Pessoas que ficam infiltradas dentro do nosso meio para tentar minar a nossa fé. Falam a nossa língua. São ministros, são adoradores, são palestrantes, são pessoas que falam a nossa língua para tentar diminuir, sabe o que? A fé das pessoas. Falam em hebraico, falam na língua do povo. Quantas pessoas existem que estão dentro do nosso meio, que não estão com um só coração, que estão aí como mensageiros de Satanás. Espero que não tenha nenhum aqui, em nome de Jesus. Essa é a minha oração. Mas que você não seja um desses, para tentar diminuir a sua fé, para tentar acabar com o seu coração, para tentar machucar você. E o Espírito Santo diz: não escute essas vozes nem na sua própria língua. Não escute essas vozes que vêm nem dos seus próprios irmãos, pessoas que estão do seu lado. Não escute essas vozes, porque são pessoas infiltradas. E Deus está dizendo assim: eu vou falar face a face com você. Eu vou falar face a face com você. Face a face com você. Face a face com você. E a Bíblia fala, para mim, um dos momentos mais tremendos da palavra de Deus. Esse texto é maravilhoso demais. Diz que eles falaram em alta voz em hebraico, para que estavam em cima do muro, para atemorizar e perturbar, para que tomassem a cidade. Como eu falo, quando você não conquista nada, quando você não tem fonte própria, quando você não toca em nada, quando você não está fazendo nada, a única coisa que você está fazendo é apedrejar os outros. Porém, fala comigo, porém, o rei Ezequias chamou o profeta Isaías. O rei é o governo, o profeta é a voz profética, o sacerdócio. Precisamos ter o governo. Não precisamos só falar de palavras proféticas, temos que ter governo, queridos. Tem pessoas que são ministros, mas não tem governo. Tem que ter o sacerdócio e o governo, o sacerdócio e o rei caminhando junto. Para conquistarmos coisas grandes com Deus, não adianta nós sermos só sacerdotes. Davi, ele era sacerdote e era rei. Ele governava e ele ministrava. Muitas das coisas que acontecem comigo é porque eu não apenas ministro, eu quero governar algo do que o Senhor colocou na minha mão. Pessoas que não conquistam nada, que só ficam falando, é porque elas entenderam, é a síndrome só do ministrar, mas não governar. Precisamos aprender a sermos reis e sacerdotes. E é tão importante ser rei, quanto é importante ser sacerdote. Se você só é sacerdote, você não conquista nada. Se você é só rei, você não tem a direção de Deus. Então você é chamado para ser rei, mas você é sacerdote. Você tem que sonhar, mas você também tem que governar. Você tem que ter a palavra profética de Deus, mas você tem que ter estratégias de Deus. Caso contrário, você vai ficar deitado no chão, recebendo, ficando soaked in the spirit, we say, que é embriagado no espírito, mas nunca fazendo nada para Deus. Rei e sacerdotes, palavra profética e governo. Ezequias e Isaías oraram contra isso e clamaram ao céu: Senhor, temos tanta fome de Ti, temos tanta sede de Ti. Faz mais uma vez, Senhor. Senhor, temos tanta fome, temos
temos tanta sede de ti. Faz mais uma vez, Senhor. Abra comigo o capítulo 32, versículo 21. Diz que o Senhor enviou um exército de anjos enorme para destruir aqueles homens. É isso? Está escrito? Sim ou não? Cara, eu gosto do humor de Deus. Assim, contra isso aí, contra os Senaqueribes, manda um anjo mais fraquinho, de asa quebrada. Chega, isso é coisa minha, né? Manda esse anjo pequenininho, fiote. E quando ele levantar uma asinha, matou todo mundo. É assim que Deus fez. Quando o sacerdócio e o governo se unem. Quando o sacerdócio e o governo se unem. Quando uma estratégia de Deus se une com o sacerdócio de Deus, Deus faz tudo o que Ele quiser fazer. Todo aquele povo foi destruído. A Bíblia nem conta como foi direito. Olha o que aconteceu. Ele mandou um anjo e destruiu todos os homens valentes, e os líderes e os capitães. Ele destruiu tudo com um anjo. Esse anjo era o super-homem. Não sei como é que chama esse anjo, mas esse era o cara. E saiu envergonhado e voltou às suas terras. E entrando na casa do seu Deus, alguns dos seus próprios filhos o mataram ali, a sua própria espada. Assim livrou o Senhor a Ezequias e os moradores de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Síria, e da mão de todos e de todos os lados os guiou. Eu quero que você escreva algo para a gente poder terminar essa manhã. Todas as vezes que nós entramos num nível de batalha, muitas pessoas ficam muito preocupadas com o inimigo, né? Tem pessoas que têm direção para isso. A minha direção é outra, o meu entendimento. Nível de batalhas como essa é um tempo de que a adoração ela alcança um nível de batalha espiritual como nunca antes. Volta ao texto lá de Daniel agora, onde eu comecei. Você vai entender que Daniel, ele entendeu tudo isso, ele se prostrou. E Daniel, uma das coisas mais lindas, sabe o que aconteceu com ele? Ele se rendeu ao coração do Pai. Daniel capítulo 9 diz que ele entendeu, ele buscou o Senhor, e quando Deus apareceu para ele, caiu, se prostrou. Nós precisamos de uma geração que olha para o rei e não olha para o inimigo. Eu quero terminar com um texto lá de Esther. Esther capítulo 4, 5 e 6, você depois leia. Capítulo 5 diz que ele entrou em trajes reais. Creio que é capítulo 5. Alguém abra para mim, por favor, para eu não falar errado. Capítulo 5, versículo 1. E no terceiro dia Esther entrou de trajes reais. Confirma? E ali ela entrou no pátio onde o rei estava e tocou no cetro do rei, que era uma atitude, sabe de quê? De intercessória pelo povo de Israel que estava morrendo do lado de fora. E não apenas isso, ela arriscou, porque o rei poderia mandar matá-la, porque ela foi ousada. Diga para o teu irmão, quando o governo e o sacerdócio se unem, nós faremos proezas para ele, faremos coisas loucas, faremos coisas que nós vamos arriscar a nossa própria vida. E ali ela fez um banquete e chamou Amã para jantar. Naquele momento, em nenhum momento você vê Esther olhando para o inimigo, ela só olha para o rei. Maior forma de batalha espiritual, anota aí, é você não preocupar com o inimigo, olha para o rei. Olha para o rei. Muita gente preocupada qual que é o nome da cor do exército do inimigo. Eu não estou nem aí se é amarelo, azul ou branco. Eu quero olhar para ele, porque olhando para ele o Senhor vai me dar vitória. Senhor, eu quero orar por essa geração aqui.
que será uma geração que faça proezas no teu nome. Uma geração de reis e sacerdotes. Uma geração que não vai ficar somente debaixo da unção de uma fonte própria, pegando carona na unção do outro. Não pega carona na unção minha nem na tua. Tenha a sua própria, do teu irmão. Tenha a sua própria fonte. Lembra de Laodiceia? Fonte própria. Deus espera essa fonte própria sua. E essa fonte própria, ela vai gerar governo e sacerdócio. Vai gerar uma palavra profética e uma estratégia profética. Fique de pé no teu lugar. Vamos cantar. Senhor, temos tanta fome, temos tanta sede de ti. Faz mais uma vez, Senhor. Temos tanta fome de ti, temos tanta sede de ti. Faz mais uma vez. Levanta tuas mãos. Senhor, temos tanta fome, faz mais uma vez. Senhor, faz mais uma vez. Uma geração cansada de shows e entretenimento. Uma geração que ainda busca somente a tua face. Queremos ir além, Senhor, de ilusões e fantasias. Queremos ver tua glória. Queremos ver tua glória. Queremos ver tua glória. Tudo que eu preciso é ser mais como Jesus. Tudo que eu teu coração tudo que eu preciso mais como Jesus. Tudo que eu preciso teu coração ardendo em mim. Teu coração ardendo em mim. Teu coração ardendo teu coração ardendo em mim, teu coração ardendo em mim. Uma geração cansada de shows e entretenimento. Uma geração que ainda busca somente a tua face. Queremos ir além de visões e fantasias. Queremos ver tua glória. Queremos ver tua glória.
Temos tanta fome, temos tanta. Faz mais uma vez, Senhor. Temos tanta fome, temos tanta sede de Ti. Faz mais uma vez. Eu quero que você coloque a sua mão no seu ventre essa manhã. Você me dá uma fonte própria, Senhor. Me dá uma fonte própria, Senhor. Para que essa fonte jorre. Mesmo quando eu saia deste lugar e entre em desertos, essa fonte vai continuar jorrando dentro de mim. Me dá uma fonte própria, Senhor. Me dá uma fonte própria, Senhor. quero te amar, eu só quero ver tua face, quero tocar teu coração, eu só quero te amar, eu só quero ver tua face, quero tocar teu coração. Eu só quero te amar, eu só quero ver tua face, quero tocar teu coração. Eu
tocar teu coração. Eu só quero te amar, eu só quero tocar teu coração. Declara ele, eu só quero te suas mãos assim. Essa canção 15 anos atrás foi cantada na Lagoinha, 15 anos atrás, no som da chuva, em 1999. E o lugar, a glória de Deus rasgou os céus. Faz mais uma vez, Senhor. Levanta tuas mãos e canta, canta. Eu só quero te amar, eu só quero ver a face, quero tocar. Eu só quero te quero te amar, declare. Eu só quero tocar. Vem encher este lugar. Eu abraço, eu quero sentir. Encher este teu abraço, eu quero sentir. Declaro, me encher. Teu abraço, eu quero sentir. Teu abraço eu quero sentir. Eu só quero te amar, eu só quero ver a face, quero tocar. Vem encher este lugar. Teu abraço eu quero sentir. Vem encher este lugar. Encher este lugar. Teu abraço eu quero sentir. Eu só quero te amar. Quero tocar. Eu só quero te
você reúne um grupo de 3, 4 pessoas perto de você. Dê a mão para o seu irmão, para a sua irmã que está ao seu lado. Vamos orar que fontes novas começam a jorrar. Fontes na vida do seu irmão, fontes nessa geração. Teu abraço eu quero sentir. Eu só quero te amar. Eu só quero ver a face. Quero tocar teu coração. Eu só quero te amar. Eu só quero ver tua face. Quero tocar teu coração. Eu só quero te amar. Eu só quero tocar teu coração. Eu só quero te amar. Eu só quero ver tua face. Quero tocar teu coração. Vem ser esse lugar. Teu abraço eu quero sentir. Vem ser esse lugar. Vem ser esse lugar. Teu abraço eu quero sentir. Vem ser esse lugar. Teu abraço eu quero sentir. Vem ser esse lugar. Vem ser esse lugar. Teu abraço eu quero sentir. Vem ser essa nação. Essa nação quer te sentir. Vem ser essa nação. E essa nova geração. Essa geração quer te sentir. Vem ser esta nação. Essa nação quer te ouvir. Vem ser esta nação. Esta nação quer te ouvir. Eu só quero te amar. Eu só quero ver tua face. Quero tocar teu coração. Eu só quero te amar. Eu só quero te face. Quero tocar teu coração. Declare mais alto. Eu só quero te amar. Eu só quero ver assim. Tocar teu coração. Eu só quero te amar. Eu só quero ver assim. Quero
encher esse lugar. Teu abraço eu quero sentir. Senhor, eu quero profetizar que esses dias sejam dias, Senhor, onde novas fontes possam nascer, novas fontes possam nascer, novas fontes possam nascer para uma geração, Senhor. Eu profetizo, Senhor, que novas fontes virão, novas fontes brotarão, novas fontes brotarão. Tira todo o entulho das fontes passadas, tira todo o entulho dessas fontes, desses poços que estão entulhados, Senhor. Tira todos os entulhos agora, Senhor, em nome de Jesus. Todo entulho, novas fontes, novas fontes possam jorrar. Em nome de Jesus, novas fontes possam começar a jorrar. Novas fontes começam a jorrar. Novas fontes. Teu abraço eu quero sentir. Cante comigo, Senhor. Vem encher. Teu abraço eu quero sentir. Teu abraço vem encher esse lugar. Teu abraço eu quero sentir. Vem encher esse lugar. Teu abraço eu quero sentir. Vem encher esse lugar. Teu abraço eu quero sentir. Vem encher este lugar. Teu abraço eu quero sentir. Quando nós chegarmos lá na quinta-feira à noite, queridos, existirão muitos poços entulhados. Muitas pessoas que um dia já foram tocadas por Deus. Muitas pessoas que um dia sentiram a presença de Deus já não sentem mais. E você será um daqueles desentulhadores de poços. As fontes que já estão jorrando na sua vida vão começar a ajudar a outros a desentulhar os seus próprios poços. E naquele lugar, poços vão começar a voltar a brotar. E fagulhas, fogos começarão a acender por toda a nação, queridos. Você vai ser responsável por desentulhar poços naquele lugar. Você não está indo lá para assistir uma ministração. Me perdoa, queridos. Você não está indo lá para participar de uma conferência. Deus recrutou você para desentulhar poços naquele lugar. Sinto muito, todos vão trabalhar. Todos vão trabalhar. Você vai desentulhar poços naquele lugar. Teu abraço eu quero sentir. Você vai estar no meio do povo e você vai dar um abraço nas pessoas e fontes vão começar a jorrar na vida delas. Teu abraço eu quero sentir. Vem encher esse lugar. Teu abraço eu quero sentir.
encher esse lugar. Teu abraço eu quero sentir. Encher esse lugar. Você está preparado para estar cheio de Deus, cara? Se você pensa que você vai lá assistir uma conferência, você está muito enganado. Quantos vão querer sacrificar? Você vai estar lá no meio da conferência, olhando as pessoas, abraçando as pessoas, intercedendo pelas pessoas. Essa é a mensagem dos céus na sua vida. E um abraço em máximo de pessoas possíveis do teu lugar. Do mesmo jeito que você vai abraçar muitos irmãos e irmãs ali naquele lugar. Teu abraço eu quero sim. Vem encher este lugar. Teu abraço eu quero sentir. Vem encher este lugar. Teu abraço eu quero sentir. Vem encher este lugar. O teu abraço eu quero sentir. Sem ser este lugar. Teu abraço eu quero sentir. Vem ser este lugar. Teu abraço eu quero sentir. Ser este lugar. Teu abraço eu quero sentir. Ser este lugar. O teu abraço eu quero sentir. Vem encher este lugar. O teu abraço eu quero sentir. Vem encher este lugar. O teu abraço eu quero sentir.
fonte própria. É tempo de buscar o Senhor. Semana que vem você vai encontrar muitos poços entulhados. O que você vai fazer com isso? Você vai esperar a fonte vir do púlpito ou você vai ter fonte própria para poder ajudar aquela pessoa? A conferência não tem nada a ver com plataforma. Abaixa só um pouquinho. Estou evitando gritar muito. A conferência não tem nada a ver com plataforma. Tem a ver com fontes próprias. Você é essa fonte. Eu quero vocês infiltrados no meio do povo, orando, aclamando, adorando ao Senhor, intercedendo. Estão vindo pessoas chorando de tudo quanto é lugar do Brasil, famintas, desesperadas. Tem pessoas que estão vindo dizendo: eu sei que Deus vai me tocar, eu sei que vai acontecer algo. Mas você sabe que nós não somos ídolos. Nós não podemos fazer nada se Jesus não tocar. E Ele se manifesta no meio do seu povo. Fala para o teu irmão: tenha fonte própria. E deixa essa fonte jorrar. Durante essa semana se consagre. Nós tivemos um jejum ontem, amém? Eu quero que você continue individualmente a consagrar ao Senhor, buscar ao Senhor. Tenha seu tempo de devoção ao Senhor. E se prepare para você